Procurador do Ministério Público Federal, Roberson Henrique Pozzobon, que é integrante da Força Tarefa da Lava Jato. Dr. Robson, bom dia. Bom dia, Patrick, Joseval, Marco Antônio. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Dr. Roberson, se a gente fizer um balanço do ano, dos trabalhos da Lava Jato, e esse é o objetivo aqui também da nossa entrevista, né? A gente vai ver que o senhor, enfim, o Deltan, os integrantes da Lava Jato, o senhor principalmente, dedicou grande parte do tempo para a aprovação, né, das 10 medidas de combate à corrupção, que foi muito discutida, né? As medidas foram muito discutidas. Agora, no fim do ano, a gente teve algum desdobramento. A proposta enviada pelo Ministério com a assinatura de 2 milhões de brasileiros foi desfigurada, né, pelos deputados que aprovaram diversas emendas, destaques no projeto, na chamada calada da noite, né? E agora, na semana passada, o ministro Luiz Fux concedeu uma liminar devolvendo o projeto de combate à corrupção para ser analisado novamente, o caso que gerou uma crise aí entre os poderes. Eu pergunto ao senhor, como é que o senhor acha que esse projeto será definido agora em 2017, Dr. Robson? Olha, nossa expectativa é de que o projeto retome o seu curso natural. É um projeto de iniciativa popular que contou com amplo apoio da população brasileira, foram mais de 2,5 milhões de assinaturas. Então, é um projeto que visa a combater a corrupção e não facilitá-la. Infelizmente, pelas alterações que foram promovidas no plenário da Câmara, alterações que foram de encontro a todas as discussões, todas as audiências públicas, alterações de toda inesperada pela população, a nossa esperança é que com esse retorno à Casa Legislativa elas sejam revistas e que o projeto volte a seu curso natural, como um projeto amplo de combate à corrupção e prevenção à corrupção. Só lembrando que ainda vai ser analisado pelo Pleno do Supremo essa questão ainda, né, Vila? Que foi um despacho do Luiz Fux. Isso. Agora, uma liminar, melhor dizendo. Procurador, por favor, quando é que a Lava Jato vai terminar? Eu lembro que em certo momento desse ano, não sei se na metade do ano aproximadamente, o juiz Sérgio Moro estimava que a Lava Jato terminaria em dezembro desse ano, né? Nós já estamos em dezembro, em pleno calor ainda de inúmeras investigações, e o Brasil estarrecido com as revelações de cada investigação feita pela Lava Jato. Quando é que ela vai terminar? Poxa, Vila, essa é uma pergunta que todos nos fazem e eu não arrisco a dizer. Sabe por quê? Olha só, se a gente for analisar os 3 anos da operação, 2014, 15 e 16, nós vamos ver que 2016 foi o ano com trabalho mais intenso na operação. Foram 17 operações deflagradas e mais de 20 denúncias oferecidas nesse ano. Se a gente for ver que a operação toda tem 37 operações, esse é um número bastante significativo. Além disso, nesse ano foram diversos acordos de colaboração celebrados, e esses acordos eles servem de verdadeiro impulso para as investigações. Hoje nós temos um total já de 730 mandados de busca e apreensão. Então, imaginem a quantidade de material que ainda há para analisar, investigações a seguir, novas linhas investigativas. Então, é difícil adivinhar quando esse macro processo, esse conjunto de diversos processos está próximo do final. Agora, procurador, uma outra questão que eu queria abordar com o senhor. Na semana passada, os advogados do ex-presidente Lula entraram com uma ação na Justiça pedindo indenização por danos morais contra o procurador da República, Deltan Dallagnol, que trabalha diretamente com o senhor na coordenação aí da Força Tarefa da Lava Jato, né? E essa ação pede o pagamento de 1 milhão e acusa o procurador de ter promovido ataques à honra, imagem e reputação de Lula. E de acordo com a defesa do petista, essa ofensiva teria ocorrido durante a entrevista coletiva à imprensa realizada em setembro. O senhor estava nessa entrevista coletiva quando a Lava Jato denunciou o ex-presidente por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso envolvendo lá o triplex do Guarujá. Como é que o senhor viu essa posição dos advogados e do ex-presidente Lula? Bom, eu vejo, na verdade,
como uma investida, né? Essa interpretação que, por vezes, a defesa do ex-presidente dá aos fatos, à própria operação, é uma interpretação muito singular. Se os senhores forem lembrar, se todos forem lembrar, por ocasião da deflagração da 24ª fase, onde foram cumpridos os mandados de busca e apreensão, houve uma série de críticas aos mandados de condução coercitiva. E hoje nós vemos que já foram expedidos mais de 190 mandados de condução coercitiva. As únicas críticas foram nesse caso específico. Nós costumamos, desde o início da Operação Lava Jato, realizar coletivas para, de forma transparente, apresentar o nosso trabalho à sociedade. Isso é um dever que temos para com a transparência e para com o esclarecimento do que está acontecendo. Afinal de contas, a rigor, são crimes que afetam toda a população brasileira. E, nesse caso, na coletiva da primeira ação penal proposta contra o ex-presidente Lula, o que se fez foi justamente isso, apresentar a denúncia à sociedade nos seus exatos termos. Desculpa. Não, por favor. Deixa eu perguntar para o senhor uma questão. Em relação ao Odebrecht, são 77 delatores, né? 800 depoimentos, o que dá uma média de cerca de 10 depoimentos por delator tal. Foi encaminhado ao ministro Teori Zavascki, responsável no STF pela homologação ou não dessas delações. Caso todas sejam homologadas, quais são os próximos passos, procurador, por favor? Vai ao ministro, vamos dizer que ele referende homologue a 77, e aí qual é o próximo passo? Bom, são uma série de passos, né? Então, essa negociação ela foi uma negociação bastante trabalhosa e árdua, não só pelo volume de informações nela envolvidos, mas também pela própria complexidade, né? Envolvem diversos agentes públicos e políticos no Brasil e no exterior. Então, agora, como o Poder Judiciário não participa dessas negociações, é lógico que haverá um tempo para que eles possam analisar o material que se pôde produzir a partir desse conjunto de colaborações. Então, logo após a análise desse material, o rito natural é que os juízes, o Poder Judiciário, ouça os colaboradores a fim de verificar se eles foram espontâneos, eles estão conscientes das consequências, se esse é o desejo realmente deles de celebrar um acordo de colaboração. E logo depois, o próximo passo é a homologação desses acordos. Depois de homologado esses acordos, o rito natural é que eles sejam, digamos, divididos em blocos e remetidos para as respectivas autoridades cabíveis pelas investigações e processamento. Então, ainda antes da possibilidade de utilizar, né, as provas, as milhares de provas que foram produzidas a partir de um acordo como esse, é necessário uma série de passos. A revista Veja, procurador, noticiou que as delações envolvem 200 políticos brasileiros ou mais. Eu não sei se o senhor pode revelar, mas é mais ou menos esse o número mesmo? Olha, infelizmente, em se tratando de um acordos de colaboração em curso, e para não resultar em nenhum prejuízo a esse processo, eu não posso comentar ainda. Ok, agora, então no plano exclusivamente técnico, Dr. Robson, o senhor é um professor de Direito Penal, inclusive professor na Escola Superior do Ministério Público. Nessa questão das 2 milhões de assinatura daquelas 10 medidas anticorrupção, o ministro Gilmar Mendes fez uma crítica dura, dizendo que são questões altamente técnicas e que os 2 milhões nem leram tudo aquilo. Como é que o senhor responde a isso? Olha, essa na verdade esse é um caractere da democracia, né? Se nós formos levar essa análise para uma outra frente, será que todos os brasileiros, ao votarem, ao exercerem o seu direito de voto, eles conhecem todas as propostas dos seus candidatos? Eu tenho certeza que a maioria não conhece todas as propostas dos seus candidatos, mas nem por isso as pessoas nas quais eles votaram não têm legitimidade, né? O que nós buscamos fazer em termos de apresentação do projeto das 10 medidas para a sociedade foram
centenas de palestras. Nós mesmos na Operação Lava Jato, Deltan, eu mesmo, no tempo livre, às vezes finais de semana, nós nos dedicávamos a apresentar essas medidas de uma forma simples para a sociedade, de modo que não só a sociedade, aqueles que ouviam essas palestras entendessem do que se tratava, mas também para que novos multiplicadores explicassem tudo isso para a sociedade. Sem prejuízo a isso, além disso, foi criado um site. Nesse site é possível encontrar diversos níveis de entendimento das medidas. Então, nós encontramos lá um sumário executivo com 4 a 10 páginas de explicação das medidas. É possível encontrar a íntegra das medidas, que são mais de 100 páginas. Então, esse processo de divulgação das medidas não foi um processo simples e, com toda certeza, a grande maioria das pessoas entendeu qual é o objetivo de cada uma delas e concordou com isso. Procurador, justamente sobre essa questão, então, explicando, como o senhor já falou sobre isso, mas eu queria insistir da questão do rito, que é para que nosso ouvinte entenda, é uma questão complexa, tal, então que fique... o senhor já nos explicou dizendo o seguinte, isso foi ao ministro Teori Zavascki, 77 delações, e ele vai chamar um por um, né, desses delatores para ver se eles confirmam ou não a delação e os efeitos jurídicos dessa delação. Vamos dizer que todos confirmem o que está assinado, assinam tal. A partir dali, então, elas foram homologadas pelo ministro Zavascki, o que ouviu 77 delatores tal. A partir dali, cada delação envolve 1, 2, 3, 10 políticos, envolve um fato A, B, C ou D. Em suma, a partir dali, vão se desenvolver o quê? Ações penais ou inquéritos. Como é que a partir dali, após todo mundo concordou, o ministro homologou, ouviu os 77, que também referendaram o que já tinham dito ao Ministério Público Federal, a partir dali vão começar então o desenvolvimento na esfera penal, é isso? Isso, é importante que nós tenhamos em mente que os acordos de colaboração, os acordos de leniência, eles são um ponto de partida para as investigações, não um ponto de chegada, né? Então, essas milhares de informações que foram coletadas por meio desse e de diversos outros acordos, elas vão servir muitas vezes para o início de uma investigação e não simplesmente para que se proponha já diversas ações penais, né? É uma garantia que nós temos em nosso ordenamento jurídico que nenhuma pessoa seja condenada exclusivamente pela palavra do colaborador. Okay. E assim tem sido feito, né? Hoje nós já temos mais de 70 acordos de colaboração firmados no âmbito da Operação Lava Jato e não houve nenhuma ação penal proposta exclusivamente com base na palavra do colaborador. Nós buscamos outros elementos de reforço, né? Então, o passo seguinte é a homologação dos acordos pelo ministro, a apreciação dos acordos pelo ministro seria naturalmente a instauração de dezenas, centenas de procedimentos investigatórios para aprofundamento das informações que foram coletadas. Legal. Dr. Roberson Henrique Pozobon, procurador da República, integrante da Força Tarefa da Lava Jato desde 2014. Muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, Patrick, Joseval, Vila, todos os ouvintes, foi um prazer.